Estamos começando mais um Bom Dia Mercado, faremos juntos nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 27 de março. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui. Se puder deixar o like no vídeo também, olha, ajuda num tanto que você não faz ideia. E não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Às 15h45, nas eliminatórias da Eurocopa, nós temos França enfrentando a Irlanda. A França venceu o primeiro jogo, que fez agora contra a Holanda. A Holanda teve 5 baixas, eu tinha comentado no Telegram com vocês. Se você não me segue no Telegram, por favor, o link está aqui na descrição. 5 baixas, 3 dessas baixas eram de jovens jogadores que não haviam estreado ainda na seleção principal da Holanda, mas 2 jogadores, que era o Gakpo e o De Ligt, que um zagueiro titular e um ponta barra atacante titular, não iam jogar por conta de uma virose, e isso obviamente facilitou um pouco o caminho da França rumo a essa goleada que eles conseguiram aplicar na Holanda. A Irlanda ainda não fez a sua estreia nas eliminatórias, ela acabou fazendo aqui só um amistoso no último jogo contra a Letônia. Vamos então recapitular como chega a Irlanda para esse confronto, tá? Estou usando aqui o site do SofaScore só para dar uma olhada no gráfico de pressão. O último jogo contra a Letônia foi 3-2, a Letônia chegou a empatar o confronto, que estava 2-0. Depois a Irlanda conseguiu fazer o seu terceiro gol. Percebam que a Irlanda, contra um adversário mais fraco, ela tem aqui uma ideia de domínio de jogo. Porém, vamos dar uma olhada no desempenho da Irlanda em outras competições que também valiam alguma coisa. A Nations, que é uma competição ali de amistosos, a Irlanda ficou num grupo com Escócia, Ucrânia e Armênia e não conseguiu se classificar, ou não conseguiu subir para a primeira divisão. Ficou com 7 pontos em 6 jogos, venceu apenas 2. Dentro de casa, 2 vitórias apenas. Voltando um pouquinho, nós temos aqui as eliminatórias da Copa do Mundo, onde a Irlanda ficou num grupo com Sérvia, Portugal, Luxemburgo e Azerbaijão e ficou em terceiro lugar, não conseguiu se classificar. Dentro de casa, nenhuma vitória em 4 partidas, tá? Lembrando que o jogo hoje com a França é dentro de casa. Com essas informações já dá pra gente ter uma noção que a Irlanda dentro de casa não é um time assim tão poderoso e que gosta de propor mais o jogo contra equipes muito mais fracas que ela, porém quando pega equipes mais fortes, obviamente divide mais a posse de bola. A equipe da Irlanda é muito mais pautada numa defesa do que num poderio ofensivo. Aqui no jogo contra Portugal a gente consegue ver que a Irlanda teve até uma iniciativa de troca de bola aqui com Portugal. Portugal não teve o pleno domínio de jogo. Aqui um amistoso contra a Bélgica também a Irlanda conseguiu jogar, não foi um pleno domínio. Contra a Sérvia aqui eu já vejo uma Sérvia muito mais forte e contra a Azerbaijão eu vejo uma Irlanda mais forte. Então é isso mesmo, contra adversários mais fracos a Irlanda cresce em campo, domina o jogo em alguns momentos. Contra adversários mais fortes que ela, na maioria das vezes, ela joga mais retraída, é o que eu espero da França, tá? A França chega para esse confronto depois dessa goleada, como eu falei, sobre a Holanda, onde a França não foi dona do jogo. A França não dominou, não teve mais posse de bola, porém teve mais finalização. É uma equipe com Deschamps, que faz isso há muito tempo, gosta de roubar e acelerar, e dá para sentir quando a França tá bem em campo, apesar de que contra a Holanda não foram tantos momentos assim contínuos de superioridade. E obviamente depois desse confronto contra a Holanda teve toda a fase da Copa do Mundo, onde a França chegou na final contra a Argentina e acabou perdendo, tá? Por isso que eu vou evitar utilizar aqui o PDF de apoio, porque o PDF de apoio vai pegar os jogos da França fora de casa. E esses jogos fora de casa incluem, obviamente, os jogos onde a França não foi mandante na Copa do Mundo, contra a Argentina na final, contra a Tunísia, onde ela perdeu porque já estava classificada, e contra a Dinamarca, se eu não estou enganado, num jogo de Nations League. Então, a gente não vai ver tanta coisa aqui favorável para o lado da França, então eu prefiro utilizar os últimos jogos da França na Copa do Mundo para ter essa percepção e, na minha opinião, sim, a França é uma seleção melhor do que a Irlanda, mas a nossa análise vai ser um pouco mais profunda do que isso, tá? Se você é trader, você provavelmente vai ter janelas mais curtas para trabalhar o back France, mas a gente tem que analisar esse jogo de uma forma um pouco mais profunda. Lembra que a gente já viu que a Irlanda contra as seleções maiores, ela costuma recuar em campo. E isso vai fazer com que a França jogue de uma maneira diferente do que ela mais gosta de jogar, que é um jogo reativo, é um jogo em velocidade, é um jogo deixando o adversário jogar. Quando a França pega adversários mais fechados, e aí a gente pode buscar uma partida aqui, por exemplo, vou pegar uma partida da França contra a Hungria
na Eurocopa do ano passado. Olha aqui, ó. Essa foi uma partida que aconteceu em 2021, tá? Em junho de 2021. A França teve que dominar o jogo, teve que fazer toda a proposição de jogo, teve muito mais posse de bola, 66%, e a Hungria jogou de uma maneira reativa. Apesar de parecer que a França dominou plenamente o jogo, esse jogo aqui foi um jogo de plena dificuldade, porque a França teve muita dificuldade para penetrar dentro da área e acabou empatando esse jogo, obviamente, saiu atrás num contra-ataque e acabou conseguindo buscar só lá no final. Então percebam que esse aqui é um exemplo muito parecido com o que pode acontecer. Uma Irlanda mais recuada, um jogo que vale muito para a Irlanda, então não espere a Irlanda jogando de peito aberto para cima da França, ela provavelmente vai tentar buscar aqui ceder o mínimo de espaço possível para a França, e aqui uma França jogando mais desconfortável, porque ter que propor o jogo para esse time do Deschamps não é muito bom. Tirar os espaços para a corrida do Mbappé não é muito bom. Compactar as linhas defensivas e fornecer a bola para a França não favorece tanto o jogo da França assim. Talvez favoreça um jogo aéreo, mas a Irlanda defende muito bem essa bola aérea, tá? Então eu prevejo um jogo mais difícil. Eu acho que a França, se tiver o pleno domínio da bola, vai ter dificuldade de penetrar na defesa da Irlanda. É claro, aqui nesse cenário contra a Hungria saiu na frente e dificultou ainda mais a vida da França. Fez com que a Hungria se fechasse e se compactasse ainda mais. É claro que se a França conseguir abrir o placar, aí você acaba desmanchando mais essa linha compactada defensiva e vai fazer com que a França tenha mais espaço, e aí sim a França pode até golear novamente. Mas até conseguir achar o seu gol, se achar, eu acho que a França vai ter um pouco de dificuldade. Com isso, se você é trader, a gente já tem um cenário um pouco mais montado na cabeça, porque se a Irlanda der a bola para a França, você vai ter mais probabilidade de trabalhar esse back França sem sofrer correções do mercado contra a sua posição. Tá? Provavelmente a Irlanda, se jogar no contra-ataque, não vai ser um contra-ataque tão mortal como foi o da seleção da Hungria, onde a Irlanda provavelmente poderia levar perigo para sua posição, seria nas bolas aéreas. Tá? Porém, à medida que o tempo for passando, se a França decidir por si só recuar para tentar chamar a Irlanda um pouco para cima, para desmontar essa compactação defensiva, considere rever um pouco a sua posição. Se você é Panther, eu te indico aqui trabalhar com a vitória da França e só. Tá? Uma cotação acima de 1,50 para a França já está incumbido todo o risco da França não conseguir penetrar essa defesa da Irlanda. Já está incumbido todo o desafio que a França vai ter para conseguir abrir espaços nessa defesa, e também já está incumbido o jeito, provavelmente, que a França deve jogar. Então, eu te indico aqui trabalhar com essa vitória da França. Mesmo que o mercado espere uma vitória difícil, é mais provável pensar numa vitória da França por um placar mínimo, talvez saindo um gol lá no final, do que pensar numa goleada da França, que pode acontecer. Mas para uma goleada da França acontecer, a França tem que abrir o placar cedo para conseguir desmontar essa defesa da Irlanda. E eu não vou te indicar mercado de gols aqui, porque eu prefiro pensar numa vitória da França com essa odd acima de 1,50, que já é uma odd bem interessante para uma equipe que ainda vai se reformular, né, com o Deschamps continuando no cargo, uma equipe que não gosta tanto de jogar propondo o jogo. Então eu prefiro pensar nessa vitória da França. Se você conseguir pegar essa odd mais alta, melhor ainda, do que pensar em gols, tá? De novo, pontos fortes da Irlanda vai ser as jogadas defensivas, compactação, para chamar a França para cima e tentar contra-atacar, e as bolas aéreas. Mas não se engane, a França também tem uma boa bola aérea, mas eu particularmente não vou te indicar trabalhar o mercado de overgoals por aqui, porque para esse overgoals acontecer, eu teria que ter uma França saindo na frente, e pode ser que a França tenha dificuldade e só consiga o seu gol se conseguir nos minutos finais ou no segundo tempo, e eu prefiro não me arriscar. Às 13h45 também nós temos o confronto entre a Áustria contra a Estônia. A Áustria venceu a sua primeira partida por 4-1 contra a seleção do Azerbaijão em casa, e a Estônia ainda não fez nenhuma partida nessa competição. A odd da Áustria é 1,20. Vamos dar uma recapitulada aqui como chega a Áustria. A Áustria não fez uma boa Nations League, num grupo com Croácia, Dinamarca e França, acabou sendo rebaixada. Até a última rodada seria a França, mas a Áustria conseguiu assumir esse lugar e foi rebaixada aqui para a segunda divisão. Realmente é uma seleção que poderia facilmente viver os dois mundos, né? Em alguns momentos está muito bem, em alguns momentos não está tão bem assim. Dentro de casa, a Áustria não venceu nenhum jogo, mas lembrando, o nível de enfrentamento aqui foi de seleções de Copa do Mundo, tá? Dinamarca, Croácia e França foram, obviamente, seleções que estiveram na Copa do Mundo. Depois, nós tivemos as eliminatórias da Copa, né? A gente teve uma Áustria ficando na 4ª colocação, num grupo com Dinamarca, Escócia, Israel, Ilhas Faroé e Moldávia. Pouco para uma seleção da Áustria. Dentro de casa, 3 vitórias apenas em 5 jogos. Agora vamos dar uma olhada como chega a Estônia.
A Estônia, no último jogo que fez, foi um amistoso, perdeu para a seleção da Hungria por 1-0. Não é uma seleção que sofre tantos gols assim, mas olha o nível de enfrentamento da Estônia. San Marino, Malta, Letônia, Lituânia. Por exemplo, na Nations League, eles disputaram a última divisão e acabaram, obviamente, vencendo todos os jogos. Pegaram Malta e San Marino, né? Aqui seria bater realmente em criança no nível de seleção. É uma diferença, uma discrepância muito, muito grande. Em outras competições, a gente pode, por exemplo, pegar as eliminatórias da Copa. Num grupo com Bélgica, País de Gales, República Tcheca e Bielorrússia, a Estônia ficou em quarta colocado. Não é uma posição tão ruim, mas se a gente pensar que a equipe venceu uma partida de 8, é horroroso, e fora de casa a Estônia não conseguiu vencer nenhum jogo. Então realmente eu acho que essas cotações aqui fazem jus ao momento. Eu posso até utilizar o PDF de apoio por aqui, mas eu tenho que lembrar que os últimos jogos que foram coletados do PDF de apoio levam em consideração os enfrentamentos da Áustria na Nations League contra a França, Croácia e Dinamarca, então ficaria realmente muito discrepante, tá? Na minha opinião, é sim um jogo para a Áustria ser favorita, mas talvez essa cotação esteja um pouquinho esmagada. A Estônia é uma seleção que se defende bem, tá? Por isso eu tomaria um pouco de cuidado aqui. Se você é trader, eu acho que a gente vai sim ter momentos bons de superioridade. Inclusive, deixa eu matar a minha curiosidade de como foi o gráfico do jogo entre Áustria e Azerbaijão que aconteceu agora. Olha só, foi domínio, pleno domínio. Não no início, né? Não foi um início tão fácil, mas depois a Áustria conseguiu crescer no jogo até conseguir fazer os seus 2 gols no primeiro tempo. Então é isso aqui que você que é trader e tá a fim de trabalhar a favor da Áustria, busca, né? Um momento de domínio. Se for desde o início do jogo, melhor ainda, tá? Depende muito da postura da Estônia. Então, se você vem para trabalhar esse back Áustria, espere esse domínio da Áustria, provavelmente deve acontecer. A Áustria vem empolgada com essa goleada, vai querer obviamente buscar mais uma vitória aqui dentro de casa. Se você é punter, eu até te indicaria essa vitória da Áustria, mas com essa cotação esmagada fica difícil. Então, ou você pode trabalhar alguma coisa num handicap negativo para a Áustria, talvez tirar alguns saldos da Áustria aqui, um menos 0,25, talvez um menos 0,5 ou até um menos 1, mas eu não te aconselho puxar tanta corda assim, porque a Estônia costuma defender bem o seu jogo. Outra coisa que eu poderia te indicar seria o over 1,5. Não puxaria tanto a corda assim para o over 2,5, 3,5, porque acredito que a Estônia tem uma defesa um pouco mais organizada do que o time do Azerbaijão. Então, o Azerbaijão gosta muito mais de ir para cima, bater de frente, do que se defender como a Estônia. A odd do over 1,5 está 1,20 ainda, se você puder pegar lá no live, seria ainda melhor. Então, em resumo, se você quer trabalhar a favor da Áustria e não quer trabalhar uma cotação tão baixa, não quer juntar com outro resultado para fazer uma dupla, alguma coisa assim, você pode escolher talvez colocar um handicap negativo pro lado da Áustria, só não puxa tanto a corda. Talvez outro cenário mais seguro seja o over 1,5. Tá? Porque a gente consegue imaginar uma Áustria abrindo o placar e talvez fazendo o segundo, ou uma Estônia fazendo o primeiro gol e a Áustria tendo que virar o jogo. Talvez seja um cenário melhor também, de preferência pegar essa situação do over 1,5 no live. Às 15h45 também nós temos um jogo mais alternativo, Moldávia e República Tcheca. Talvez vocês não entendam tanto por que eu trouxe esse jogo para cá, mas é que eu tô vendo algumas outras dificuldades de outras seleções, então acho que isso aqui pode ser uma boa oportunidade, tá? Primeiro, a gente tem que entender que a cotação é devido ao nível de enfrentamento. A República Tcheca aqui é muito mais favorita do que a Moldávia. A República Tcheca começou vencendo o seu jogo por 3-1 contra a equipe da Polônia. Não é um adversário fácil, por mais que a Polônia seja numa transição de novo treinador. E a Moldávia começou com um empate em 1-1. Provavelmente aqui com, deixa eu confirmar, Ilhas Faroé. Vamos dar uma incrementada e uma aprofundada nessa análise da Moldávia. Na Nations League, que foi uma competição mais próxima, a Moldávia ficou em segundo lugar num grupo com Andorra, Liechtenstein e Letônia. Não conseguiu subir de divisão e dentro de casa teve 2 vitórias em 3 jogos, tá? Nível de enfrentamento bem diferente. Nas eliminatórias da Copa do Mundo, num grupo de 6 participantes com Ilhas Faroé, Áustria, Israel, Escócia e Dinamarca, a Moldávia ficou na 6ª colocação, na última colocação, não venceu nenhum jogo, perdeu 9 partidas. Dentro de casa, perdeu 4 das 5 partidas que disputou, tomou 13 gols, marcou apenas 2. Então a gente consegue ver que a seleção da Moldávia é muito, muito fraca. A última vitória que ela teve aqui contra a Liechtenstein, a gente consegue ver um pleno domínio, mas o nível de enfrentamento é muito diferente. Se a gente pegar talvez um confronto que ela teve contra equipes maiores, deixa eu ver aqui nas eliminatórias da Copa do Mundo, ó,
ó, dentro de casa contra a Dinamarca. Olha isso, domínio muito grande do time da Dinamarca. Já a República Tcheca precisa ser analisada levando em conta os níveis de enfrentamentos. Se a gente só analisar a República Tcheca pelos jogos que fez fora de casa, olha isso, derrota para Portugal, derrota para Espanha, derrota para Suíça, derrota para Turquia. Porém, são níveis de enfrentamentos diferentes. Se a gente abrir um pouco esse leque, a gente vai ver que tem vitória agora contra a Polônia, vitória contra as Ilhas Faroé, que é do mesmo nível da Moldávia. Então, realmente aqui são níveis de enfrentamentos diferentes. Eu sempre gosto de pontuar isso para a gente não fazer uma análise rasa, tá? Então, por exemplo, ó, o desempenho da República Tcheca na Nations League foi horroroso. Ela desceu de divisão, ela vai disputar a Liga B no ano que vem. Só venceu uma partida de 6 e, fora de casa, não venceu nenhum jogo, perdeu os 3. E aí você vai pensar, pô, é um time horroroso, mas olha quem estava no grupo: Espanha, Portugal e Suíça. Então são níveis de enfrentamentos diferentes. Nas eliminatórias da Copa do Mundo, vamos ver como ficou aqui a República Tcheca. Jogou num grupo com Bielorrússia, Estônia, País de Gales e Bélgica. Conseguiu vencer metade dos jogos, fora de casa venceu 2 dos 4, já melhorou um pouco. Então tá vendo? Quando a gente iguala o nível de enfrentamento, a gente consegue realmente ver que a República Tcheca é muito superior aqui à Moldávia. Por isso eu acredito que a República Tcheca vai ter pleno domínio desse jogo desde o início da partida. Não é uma equipe com tanta qualidade no meio campo assim, é uma equipe com muita capacidade de velocidade, com muita bola aérea de qualidade, com muito escanteio perigoso, mas na minha opinião consegue impor o seu jogo aqui com uma certa facilidade contra a Moldávia. Ficaria de olho se você trader num back favorito aqui, a República Tcheca, vai estar com uma cotação próxima de 1,40 na Betfair, é uma cotação bem interessante. E se você é punter, você pode pensar na vitória seca da República Tcheca. Se você não quer trabalhar com uma odd tão baixa, você pode pensar talvez num 0,25, não puxaria tanto a corda assim pro lado da República Tcheca, pensaria ele num 0,25 ou num 0,5 de handicap. Tá? E gosto muito também de pensar num over 1,5 ou até num over 2,5, pensando que a República Tcheca em casa meteu 3 gols na Polônia, na Moldávia ela pode até fazer saldo, e dependendo se ela conseguir de fato abrir o placar, a gente pode ter uma Moldávia saindo da sua zona de conforto, tentando ir para cima e dando ainda mais espaço, tá? Então penso sim numa vitória da República Tcheca por aqui, e gosto também de pensar num cenário de gols com pelo menos 2 gols. Nos jogos para gols essa segunda-feira, eu separei aqui um jogo da terceira divisão da Alemanha entre Freiburg 2 contra o Saarbrücken. O segundo time do Freiburg está muito bem posicionado, mas lembrando que ele não pode subir de divisão, então caso ele termine aqui, ele vai abrir espaço para uma equipe que vem de baixo. Aqui na Alemanha a gente não pode ter um segundo time disputando logo a segunda divisão. Senão a gente teria uma grande chance de ter os times da mesma franquia na mesma divisão. E isso não é obviamente legal e permitido, tá? Como acontece, por exemplo, na Holanda, onde o segundo time já joga a segunda divisão. Aqui não, aqui tem que ficar no máximo na terceira divisão. Não acho que seja um jogo para tantos gols assim, mas eu exploraria o over 1,5, os últimos confrontos entre eles 2-2, 1-1, 1-0. Eu ficaria de olho aqui no over HT, que o Saarbrücken puxa bastante, e no over 1,5 que aconteceu nas últimas 10 partidas do Saarbrücken. Nos jogos extras, a gente tem Ruanda e Benin. Eu falei sobre ele na última partida, o jogo de ida, acabou ficando 1-1. O mercado deu um favoritismo imenso para Benin e acabou vendo que não era tanto assim, e realmente não era mesmo. Ruanda saiu na frente e só tomou um empate por conta do cartão vermelho. Tá? Então toma bastante cuidado. Se vier com uma cotação muito baixa aqui pro lado de Benin, pode ter valor de novo pro lado de Ruanda. Guiné-Bissau e Nigéria. A Nigéria perdeu o primeiro jogo para Guiné-Bissau. Foi realmente uma surpresa, porque a Nigéria é muito favorita. E a gente pode ter aqui a Nigéria tentando dar o troco. Aqui um amistoso entre Grécia e Lituânia, uma cotação de 1,14 da Grécia, aqui é para ficar de olho se a Grécia colocar o time titular em vitória, possibilidade de goleada, mercado de gols, gosto bastante, tá? Holanda e Gibraltar, eu, assim, não te aconselho trabalhar esse jogo se você não tem metodologia. É um jogo para a Holanda fazer Gibraltar pagar o pato pela goleada que a Holanda sofreu para a França. Então a Holanda provavelmente vai golear Gibraltar e vai tentar fazer mais saldo ainda. É um jogo para trabalhar com handicap ali, -1, -2, às vezes -3, com goleada no mercado de correct score, mercado de gols, porque a Holanda vai ter que devolver essa vergonha que ela acabou passando aqui para a França. É só a gente pegar os últimos confrontos, 7-0 e 6-0, provavelmente vai ficar por aí. Tá bom? Polônia e Albânia. Polônia perdeu o primeiro jogo com o novo treinador, Fernando Santos, contra a República Tcheca, e vai enfrentar uma Albânia com uma cotação de 1,50. Pode ser um jogo bom aqui para ficar de olho, não leia a pior equipe em campo. Suécia e Azerbaijão também acho que seja um jogo bom para a vitória da Suécia. O Azerbaijão tem essa mania de querer jogar para cima, de querer jogar de igual para igual e vai acabar tomando um sacode. Eu não gosto tanto da Suécia de maneira ofensiva. Acho que era uma seleção muito mais
forte quando se pautava muito mais um jogo defensivo, mas deve vencer o Azerbaijão aqui sem tanta dificuldade. Gosto desse empate anula da Hungria contra a Bulgária, são níveis de enfrentamentos diferentes, e a última Nations League da Hungria, onde ela pegou um grupo com Alemanha, Inglaterra e Itália, ela conseguiu ficar na segunda colocação. Gostei demais da participação da Hungria. Olha só, a gente consegue ver dentro de casa, ó, o empate contra a Alemanha, a vitória sobre a Inglaterra. Então gosto demais de pensar nesse empate anula da Hungria, nessa vitória da Hungria por aqui, ou até não ler a pior equipe em campo, a Bulgária. Montenegro e Sérvia. Montenegro é uma seleção extremamente chata, por isso que a sorte da Sérvia está mais alta, mas eu gosto muito do time da Sérvia. O problema da Sérvia aqui é defensivo. Ofensivamente, pelos hits que tem na Sérvia, a gente já sabe que são bons. Dusan Tadic, Vlahovic, Filip Kostic, Milinkovic-Savic, Mitrovic, todos eles são excepcionais ofensivamente, mas é uma seleção que cede muito espaço defensivo. Então pode sim ser um jogo com mais de 2 gols, mas a seleção de Montenegro tem mais dificuldade aqui de marcar gols. Então eu ficaria de olho também nesse empate anula aqui da Sérvia. Botafogo e Portuguesa, para quem quer fazer um jogo mais alternativo, né, na semifinal da Taça Rio. E Chile e Paraguai, um outro amistoso aqui, com uma cotação quase parelha para trabalhar correção de preço. Segunda-feira, mais agradável, né, com bastante opção. Eu resolvi ficar só nesses 3 jogos ali principais para dar um foco maior, mas é possível sim inserir alguns outros jogos nessa grade de trabalho. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia de sempre. Se puder deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, eu vou te agradecer demais da conta. Um grande abraço para você, ficar com Deus e até terça-feira.